Teve uma tarefeira aí que ficou com algumas dúvidas no encontro passado, e foi exatamente ali onde a gente parou, porque a hora que a gente foi falar das esferas espirituais, foi muito rápido, né? A gente já estava bem no finalzinho, não é isso, Lena? E ela ficou em dúvida exatamente sobre a questão do umbral. Se bem que vamos lá, vai ficar filmado mesmo? Nós vamos voltar um tiquinho naquela imagem que a gente projetou sobre o umbral. Estão lembrados dela? Sobre o umbral, não. Na verdade, é sobre a localização da colônia no nosso lar. Eu tô incomodada com ela. Por quê? Ela tá assim, ó. Se você quiser sentar mais lá atrás, melhor. Não, os olhos dela no celular mesmo, muito perto. Então, esse desenho aqui, quem fez foi aquela média Igorina, né? Nós falamos disso. Ela, se não me engano, ela é sobrinha do Eurípides Barçanufo. Eu não sabia disso, não. Fui fuçar o livro dela de novo, descobri lá. E ela foi levada a nosso lar para conhecer, para escrever sobre a cidade de nosso lar. E aí ela trouxe esse desenho. Achei interessante que ela conta, no segundo livro dela, trazendo esse desenho novamente, que ela estava acordou de manhã, tinha uma árvore que ficava em frente à janela do quarto dela. E era uma árvore grande, antiga já. Os passarinhos cantavam, ela narra, né, aquela cena bem pitoresca. Aí ela escuta um barulho de serra elétrica, determinado dia que ela acorda. Quando ela chega na janela, a árvore já tinha cortado, né? E ela tombou e ela olhou para o tronco que ficou lá e notou aquele monte de... Não eram camadas, não. Circunferências, no formato, anéis. Ela cita isso, né? Um no centro menor e outros que iam... Era como se você jogasse uma pedrinha no rio, né? Você joga assim, ele vai expandindo aquela onda a partir do lugar em que a pedra chocou. Aí ela fez uma correlação assim, achou triste, ficou triste, porque a árvore caiu e tal, e foi viver a vida. À noite ela adormece novamente e é levada até o plano espiritual. Nada acontece por acaso no dia que essa árvore foi cortada. Quando ela retorna, que ela amanhece com tudo que está na cabeça dela que lhe foi passado, ela associa o que eles disseram para ela sobre as esferas espirituais com o desenho que ela viu da árvore cortada. E essa ideia de que existe um núcleo, né? E as coisas vão expandindo a partir desse núcleo. Então ela trouxe esse desenho aqui, com essa, mostrando pra gente com essa facilidade. Facilidade, né? Agora mesmo eu estava dizendo que era difícil a gente perceber isso, né? Mas nós temos aqui, ó, a Terra, não é isso? Essa parte dura que a gente está, teoricamente é dura, que a gente está pisando. Depois, imediatamente após, essa parte mais marrom aqui, ó, né? Que é a primeira esfera espiritual, né? Logo após a crosta, seria a expansão mesmo da crosta. E é aqui que estão os nossos pensamentos, as nossas formas de pensamento. Então aqui deve ter muita coisa pesada, né? Nesse ambiente. Tá? Depois, logo em seguida, começa o umbral, que eles chamam de umbral médio, é um umbral mais ameno. E em seguida, essa esfera aqui mais coloridinha de amarelo já é o umbral fino. É um umbral top. E é justamente aqui que nosso lar está. Tá? Então, boa noite. Bom, professor? Nesse livro, a Igorina trata dessas três esferas aqui. Ela não se preocupa em trazer o resto, até porque, o que é o deduzir? Ela está tratando da localização de nosso lar, né? E depois, será que isso aqui nos interessa neste momento? Conhecer? Ela nem lá não foi, né? Ela não passou daqui, ó. Só saber que existe. Só saber que existe. Isso foi dado conhecimento a ela, né? Inclusive tem os nomes, mas a gente não vai se ater a isso, não. O importante é saber que essa região toda aqui, ó, se chama umbral. Isso é que é umbral. Então, quando a Auriceia citou, ao descrever umbral lá, com as palavras que André Luiz aprendeu, com as orientações que ele teve em nosso lar, e ela disse que ninguém desencarna sem passar pelo umbral primeiro, na verdade, todos nós outros nem saímos do umbral. A gente está nele
que a Terra está imergida nele, né? Imersa, né? Que seria o certo. Quando você desencarna, você permanece nele. Você só sai da dimensão mais física para uma dimensão mais sutil. Tá? Então a gente não sai daqui. É aqui mesmo que a gente fica. A questão é saber aonde no umbral. Boa noite. Aonde que a gente vai aportar depois que a gente desencarna. Aí eu estava pensando aqui o seguinte. A grande maioria de nós, não sei quanto a vocês, nós espíritas viemos de religiões cristãs, não é? Seja católica, evangélica, mas a gente vem com aquela noção de que existe céu, inferno e uma região mais ou menos que é o purgatório. Essa é a visão que a gente tem, não é isso? Então você vive aqui a vida aqui terrena, que é uma só. Quando você morre, a sua alma que é eterna, ela continua viva, não é isso? E vai para onde? Para onde que ela vai? Para o céu, para o inferno ou para o purgatório. E o inferno e o céu são lugares de sofrimento. Principalmente o inferno. Deus me livre de passar por lá, né? Mas são áreas de sofrimento. E o entendimento é que seja de sofrimento físico. Então você não vai para o inferno porque você procurou isso, não. Você vai porque te jogaram lá. E de lá você não vai sair mas também mais não. Se cuida. Vai ficar lá para sempre. Vai ficar lá para sempre. O purgatório ainda é um lugar mais ou menos que dá para você dar uma melhoradinha e quiçá chegar perto do céu. Então muitos espíritas trazem essa visão para dentro do umbral. E enxergam o umbral como uma área de sofrimento físico. Mas lembra quando a gente trouxe aquele texto de Emmanuel falando que todos os dias sai uma caravana de espíritos daqui que desencarnam? Um vem lá da Europa, o outro da Ásia, um do Brasil, o outro da China. Sai caravana de espíritos. Para onde eles vão? Hã? Onde que eles são distribuídos aí no plano espiritual? De acordo com o quê? Com a moral de cada um. Que é a consequência do quê? Então a gente para entender isso precisa pensar como espíritos. Nós somos espíritos, precisamos pensar como espíritos. Eu achava que aqui era umbral, não é assim. Aqui é umbral. Você está no umbral. E daqui você não sai tão cedo. Você só vai sair do umbral depois que você conseguir ser um pouquinho melhor do que quem está aqui no umbral fino. Porque olha só, quando a gente está, a gente encarna, o que é estar encarnado? É o espírito, não é isso? Se ligar lá na primeira célulazinha, que é a sementinha do papai com a sementinha da mamãe, que juntam, não é assim que a gente aprende? Aí o espírito começa a se ligar naquela sementinha. Aquela sementinha vai dividindo em células, mais células. Você, espírito, vai se ligando a cada uma dessas células. Até uma hora que o corpo está formado, você nasce. A partir do nascimento, a gente começa a pensar com o cérebro do corpo físico. Ele é o seu veículo de expressão do seu pensamento. Então, as suas sensações, elas são impressas nesse corpo aqui. Tá? Por isso que o corpo físico praticamente é igual para todo mundo, com as devidas diferenças. Quando a gente desencarna, que perde esse corpo aqui, com qual corpo que a gente passa a expressar o pensamento? A sentir e a pensar? O perispírito. Que é um corpo mais sutil, que é o corpo das emoções e dos sentimentos. Mas é um corpo. E a densidade do seu perispírito, que na verdade é o peso dele, é que vai determinar onde é que você vai estar. Para onde você vai. É o peso do seu perispírito. E esse peso é determinado pelo que você pensa, pelo que você sente, pelo que você é, pelo que você faz. É a sua bagagem que vai determinar em qual região aqui você vai estar. Se você vai parar aqui nessa região, que a grande maioria acaba parando, ou se você vai continuar até mesmo aqui na crosta. E o perispírito, muitas vezes, é tão denso, tão denso, tão denso, que a pessoa nem percebe que desencarnou. Ela desencarna e continua com as mesmas sensações que ela tinha no corpo físico. Então, além de desconhecer essa questão de morreu, a vida continua, né? De desconsiderar isso,
ela tem um perispírito tão pesado que a hora que ela desencarna, ela se vê do mesmo jeito, sentindo fome, sentindo frio, sentindo sono, sensações do corpo físico. Aí o que acontece? Eu não morri não, esse povo tá doido. Aí ele começa a perambular na casa dele, ele começa a andar nos lugares que ele andava, a exigir, falar com as pessoas. Aí que começa a ver que não tem ninguém respondendo. Alguns. Olha, Maria Lúcia, às vezes ele nem vê. Não, alguns. Ele passa pela erraticidade e nem percebe. É interessante a gente falar isso. E olha que muitos de nós passam por isso, né? A mãe do Chico, a Maria João de Deus, vocês já leram Cartas de uma Morta? Ela fala que quando ela desencarnou, ela ainda tinha, não é que ela tivesse apego não, mas ela tinha uma preocupação tão grande quanto a quem iria cuidar dos filhos dela, que ela deixou 9 filhos, né? O Chico era do meio, com 5 anos, quase 5 anos. Quem ia cuidar daquela escadinha, aquela renga de menino? Ainda tinha um recém-nascido. E isso deixou ela ainda presa a este plano. Então ela ficou andando, ela foi na casa dela, ela andou, ela procurou visitar, ninguém falava mais com ela. Até o momento que ela entra na igreja, e pelos cálculos que eu fiz lá, do prefácio até esse momento, deve ter passado uns 30 e poucos dias. Ela estava onde? Onde que ela estava nesses 30 e poucos dias? No umbral? No umbral. E ainda não tinha percebido. Na Terra, mas no umbral, né? Na Terra. Ela não tinha, na dimensão espiritual, ela não tinha ainda percebido nem que ela tinha desencarnado. Aí ela entra na igreja, ali ela faz uma prece sentida, ela ora, abaixa a cabeça. Meu Deus, o que está acontecendo? Quando ela levanta a cabeça e abre os olhos, porque ela percebe uma luz, ela já vê um outro lugar. E ali se aproximam dela pessoas que ela não conhecia. E que ela, ali naquele momento ela percebeu, opa, está acontecendo alguma coisa diferente. E aí que ela tem esse contato com as entidades espirituais que vieram buscá-la. Tá? Então, o que vai determinar a nossa ida para qualquer um desses espaços aqui, aliás, dessas esferas, dentro do umbral, né? Ficou claro que a gente transita realmente dentro do umbral. É exatamente o que a gente pensa, o que a gente faz, a bagagem que a gente carrega. Então, eu lembro que quando a gente estava respondendo essa pergunta da outra vez, a gente falou, né? Para onde é que a gente vai? Na verdade, a pergunta ela até descabida. Não é para onde a gente vai, é para onde a gente está. Se nós pensarmos como espírito, o que a gente tem que responder é onde eu estou hoje? Em nível de vibração, em nível de pensamento, em nível de ação. Onde que eu estou hoje? É isso que vai determinar a minha vida após a morte. Por isso que a espiritualidade, por isso que Jesus fala, vigiai. Eu não estou nem falando em orar, não. Vou parar no vigiai. Vigiai seus pensamentos, vigiai suas atitudes, seus passos. Porque as consequências não são para amanhã, não. Elas são para agora, elas são imediatas. Mas se a gente fizer tudo isso, a gente vai sair de um bom dia? Claro. Eu diria para você, sem medo de ser feliz, que o umbral vai deixar de existir. Porque o que mantém o umbral são os nossos pensamentos. Não é ruim. Não. O André trouxe essa informação. Nem ruim, nem bom. Ele é um lugar transitório, tanto que eu digo, um dia ele vai deixar de existir. Porque um dia você não vai ter necessidade de reencarnar, para começar, e nem vai ter mazelas para resolver. Porque ele é um lugar onde você vai expurgar ainda essa sua inferioridade. A sua não, a nossa. É um lugar onde nós vamos expurgar a nossa inferioridade. Nessas vindas e vindas. Mas a gente não saiu do umbral ainda. E ele um dia vai deixar de existir. Porque os nossos pensamentos não vão conseguir manter o umbral existente. O que mantém as coisas criadas é o pensamento. O universo está aí porque Deus pensa continuamente. Ele é eterno. Então ele movimenta essas energias continuamente. O dia que a gente parar de pensar pequeno, isso aqui naturalmente vai deixar de existir. Ficou claro? Aí tinha uma pergunta assim, se uma pessoa, como é que era lá? Desencarnada, do umbral se comunica com a Terra, é isso? É mais ou menos isso? O que vocês acham diante do que a gente colocou? Vamos lá, o desencarnado, que está lá no umbral, ele se comunica com quem está aqui na crosta?
Provavelmente nem saiu daqui. Tem 24 horas. 24 horas. E a ministra veneranda, se não me engano, a gente até nem vai ter condições de trazer a fala dela, que é belíssima, né? Ela fala numa palestra que ela faz lá no nosso lar, no finalzinho do livro está lá, a eleição da veneranda, né? Que a linguagem, a nossa linguagem do espírito é do pensamento. O pensamento, além de criar, ele nos possibilita comunicar. Ela fala até um tiquinho sobre mediunidade na fala dela. Não é? Então, pensem bem, se isso tudo aqui é criação do nosso pensamento, as formas, pensamentos estão aqui logo no entorno da Terra. Imagina se o desencarnado não vai dar conta de comunicar conosco aqui. Claro que vai. E o livro dos Espíritos, os Espíritos nos ensinam isso, né? Constantemente nós estamos sendo influenciados pelos Espíritos. Aliás, de ordinário, né? Eles é que nos dirigem. Tanto para o bem, quanto para o mal. Tá? E outra coisa que a gente tem que ter em mente. Reunião mediúnica. Quer lugar melhor para a pessoa do umbral se manifestar? Nós estamos na reunião mediúnica dentro do umbral. O que a gente precisa pensar é que nem todo mundo que está no umbral é de se preocupar. A Elaine falou, né? Você falou pessoa ruim, né? Foi isso que você falou? Inferior, né? Não é todo mundo que é assim. Lá, aqui, ó, mesmo nessa região mais, digamos, mais trevosa, existem lá pessoas que trabalham. Uhum. E não são pessoas só daqui das esferas top, não. Tem tarefeiros lá que são moradores lá do umbral e se dispõem a trabalhar por uma oportunidade de melhorar. Ele só não consegue ir para outra esfera, que a gente vai falar isso daqui a pouquinho, porque o peso espiritual dele não permite que ele vá até outra esfera. Ele não tem corpo para ir até lá, por isso que ele não vai. E aí nós já adiantamos, né? Quem está nessas esferas melhores aqui, vamos chamar de melhores, consegue descer até essas outras? Sim. Sim, com facilidade. Até com o pé nas costas, vamos dizer assim. Porque ele tem a capacidade de adensar o perispírito, trazer peso para o perispírito. O que que faz ele trazer esse peso? O que que vocês acham? Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Ela está filmando você dançando. Ah, desculpa aí. É porque quando eu estou dançando, eu estou raciocinando. Quando você tem um objetivo, porque imagine você que está aqui na esfera das artes, da música, né? Tudo light, né? Harpa, piano, aquela coisa harmônica. Você tem que descer lá na região trevosa para fazer um resgate. Ou para levar uma orientação àqueles espíritos que ali estão. Não deve ser fácil. Você tem que diminuir a sua luz, porque quanto mais espiritualizado, mais você vai resplandecer. Você tem que se tornar opaco para entrar com tranquilidade ali. E, inclusive, se você quiser ser visto e ouvido, aí sim, você vai ter até que materializar, se for o caso. Mas o amor é tão grande. Exato. É o objetivo que faz a gente passar por cima de qualquer coisa. Se você, por exemplo, resolve escalar uma montanha, ou se você resolve fazer uma trilha de bicicleta, você sabe o que você vai encontrar lá. Para escalar uma montanha, você sabe que você vai ter dificuldade. Você vai ter que se esforçar. Para andar numa trilha, a mesma coisa. Então, esses espíritos abnegados, que um dia nós seremos, com a graça de Deus, é só a gente querer, né? Vão sair lá sofrendo? Não. Eles não vão sair daqui sofrendo. Como Jesus não sofreu para vir até aqui. Se preparando não sei quantos anos, dizem que é 4.000. Eu achei um exagero, mas dizem que é, né? Ele se preparou 4.000 adensando, 4.000 anos, adensando o perispírito dele para conseguir reencarnar aqui na Terra. Mas é o objetivo. É o amor que faz a gente passar por todos esses obstáculos. No caso, o amor ao ciclismo, o amor ao alpinismo, né? Ou o amor ao próximo, seja lá como for. Agora, e o contrário? E quem está aqui consegue? Não. Consegue. Sozinho, não. Ele precisa de ajuda. Mas ele tem um certo Mas limite. nem com ajuda. Tem lugares que não conseguem. Não, tem uns que não conseguem nem com ajuda. E ele precisa o quê? Sutilizar o perispírito. É muito mais difícil você fazer esse caminho para lá do que de lá para cá. Né? Ele precisaria sutilizar. Tem um livro do Inácio, se não me engano, é Na Próxima Dimensão, vocês já leram? Ele é um livro mais antigo, dos primeiros dele.
Ele narra isso, que ele foi levado para um passeio, né? Passeio, sim, uma excursão. Até aqui, ó, ele vinha aqui, ó, numa esfera um pouquinho acima de nosso lar. E aí buscaram ele bonitinho de carro lá em nosso lar. Ele ficaria, se não me engano, 2 horas. Eu acho que ele ficou 10 minutos e passou um mal danado, não viu nada. Ele não conseguiu ver nada, nem gravar nada que estava lá. Por causa da sua condição perispiritual. Tá? E que essas esferas aqui, ó, à medida que elas vão se afastando da crosta, elas vão se tornando mais sutis. A vibração é mais afinada, mais fina. Né? E a gente está muito pesado para chegar até lá. É igual a história de na Bolívia, né? Você souber. Que a gente tem dificuldade de respirar. Ficou claro para você, Laís? Tem mais alguma coisa que você gostaria de perguntar a esse respeito? Eu não sei se... Eu mandei 3 perguntas para mim, eu não sei se... É, as suas 3 perguntas que me fez voltar aqui nesse... Tem mais alguma coisa que a gente não falou? Essa outra figura aqui, ela traz também... Estão vendo que é a mesma, né? Só que aqui, ela como se ela tivesse, ao invés de mostrar o disco, ela mostrou a esfera fechada. Tá? Isso aqui no meio é a Terra, tá, gente? E fez um corte, né, nessa esfera, mostrando o interior dela. Isso aqui é a crosta terrestre, lá de fora aqui. E aqui é o interior da Terra. Também tem esferas espirituais aqui. Dentro da Terra. É. Se for olhar em termos de geografia, não podemos chamar dentro. É dentro em relação à inferioridade da vibração. Muito que a gente sabe. É. Em termos de... Porque se a gente fosse fazer a ideia da árvore com os anéis, né? Seria aquele miolinho ali, tá? Tanto, é muito interessante isso, porque, por exemplo, o espírito que está aqui assim, ó, no umbral médio, se ele olhar para nós, ele vai achar que nós moramos no centro da Terra. Sabe por que ele vai achar isso? Porque a Igorina, ela deixa muito claro isso lá, que é um aprendizado que ela teve, né? Que quando você está num plano qualquer, seja espiritual ou no físico, abaixo dos pés você tem o solo, né? Você tem a terra, as rochas, tem a água, e acima da cabeça o céu. Você não consegue ver além daquilo. Então você não dá conta de ver daqui as outras esferas espirituais. Quando você olha para baixo, a impressão que você tem é que quem está lá está no interior, né, de alguma coisa. Então, em relação a nós, eles são vistos dessa forma. E nós que estamos na crosta, vamos enxergar essas esferas como se elas estivessem dentro da Terra. Mas é o nível vibracional que vai definir essas camadas. E essas aqui são chamadas de subcrostais ou regiões abismais. É o que o André tem até um livro que ele chama Abismo, né, que ele escreve sobre essas regiões aqui. Muito provavelmente, para nós encarnados, é um pouco difícil de chegar lá. No impossível não é não. Mas é difícil de chegar e depois querer sair. Porque a gente muito provavelmente já passou por essa região. Do abismo, né? Quem sabe? Eu não sei. Você sabe? Eu não sei. Não quero saber e tenho raiva de lembrar. No momento eu não quero saber, não. Bom, então até aí ficou tranquilo? Muito. Muito? Muito pouco. Deu para entender, assim? Laís, estou preocupado com você. Não, aí acho que não, é porque ela chegou atrasada. Mas o importante é a gente considerar isso, tá? Quando a gente fala que ninguém desencarna sem passar pelo umbral, a gente está falando é que a gente está no umbral. E a gente está sempre circulando entre a dimensão física e a dimensão espiritual. essa parte ela não... Tá? E quando foi falado de André Luiz, Vou voltar aqui. Na época que ele estava lá, que a mãe tentava comunicar, Sim. eu achava, a minha percepção era que ele estava ali isolado, que ele não poderia ter contato. E aí surgiu as dúvidas, mas como que a gente tem manifestações nas nossas reuniões Sim. de pessoas que, a minha impressão é que acabaram de desencarnar por algum acidente e não tiveram percepção que desencarnaram, e estão ali ainda sofrendo pelo processo transitório, se eles estão no umbral e não poderiam se comunicar.
será que eles ficaram um tempo longo lá para depois ser socorrido e levado para o hospital? Sim, Não, é provavelmente. Provavelmente. Pode ser que sim, pode E ser. quando ele chega para te eu contar acho o que acidente, quando ele chega para te contar o acidente, às vezes o acidente aconteceu, há muito tempo, mas ele ainda está com aquilo vivo na mente dele. Ele coloca para você como se fosse agora, que ele ainda está com aquela ideia fixa desse último momento. Mas ele também pode ser no momento. Pode né? ter acontecido Porque naquele não há momento. noção Perfeito. temporal. Há casos, a gente já viveu casos aqui em reunião mediúnica, né? Eu falo aqui, né? Mas é na reunião que eu participava. Que o acidente tinha acabado de acontecer aqui na cidade. E o espírito foi trazido de imediato para ser socorrido. São algumas vezes algum trabalho extra que a gente faz, né? Algum resgate extra. Isso pode acontecer sim. Acaba dependendo de uma coisa, uma série de circunstâncias. A gente nós escutamos também eles falando que às vezes a espiritualidade tira para que o mérito, para que eles não assistam aquela situação, né? Do desenlace do corpo. Bem lembrado. Aí eles levam direto para o hospital. A pessoa é retirada antes da morte do corpo físico. Você percebeu o que ela falou? Tudo vai depender das condições, do merecimento. Às vezes a pessoa nem merece. Eu fico imaginando que o André me perdoa, André, você nem merecia. Mas por intercessão da mãe dele, é que ele foi... E também havia todo um planejamento, acredito eu, da espiritualidade, para que o André chegasse aonde ele chegou, a escrever todos esses livros. Havia essa necessidade. Não é que eles tenham jogado ele no umbral, não. Não é isso. Mas havia, talvez, a necessidade desse resgate, já pensando lá na frente, em aproveitá-lo. Eu vinha conversando com as meninas no carro exatamente sobre isso. Por que André Luiz, né? Porque é um cara que teve a vida que ele teve, depois praticamente se matou, vai para o umbral, fica aquele tempão todo lá, chega em nosso lar, como a gente acompanha a trajetória dele, ainda tem aqueles picos de arrogância, de vaidade, de orgulho. Por que ele? Porque a gente precisava de um cara que foi lá e realmente comeu o capim pela raiz, né? Para nos contar a história dele. Por isso mesmo que ele foi escolhido, porque ele é gente como a gente, né? Mais alguma coisa? A gente pode ir, antes que a Regina durma, assistir o nosso lado aqui, né? Não é o filme, tá? E a gente trouxe aqui, na verdade, o texto é grande, mas eu vou falar igual o pó na chuva na cabeça de vocês. Não está o livro todo aqui não, viu, gente? Podem ficar despreocupados. Eu preferi trazer o texto assim, a gente vai falando aqui e vai acompanhando o trecho que ilustra o que a gente vai falando. O certo é que, quando a gente parou, André Luiz tinha sido resgatado, não é isso? Para nosso lar, na condição de espírita inconsciente, suicida inconsciente. Até se não me engano, a Josália levantou aqui uma questão então todos nós somos espíritas. São espíritas? Não, estou com espírita na cabeça. Suicidas. Olha, a gente falou que não, mas eu tenho cá as minhas dúvidas. Se todos nós não damos cabo da nossa vida antes da hora, tá? Isso é só um questionamento meu, não estou afirmando nada. Mas quando você começa a pensar, a viajar, não na maionese, mas na realidade, que a gente vê o quanto a gente faz com o corpo físico da gente, por causa da nossa rebeldia espiritual, da nossa ignorância, da persistência em coisas que a gente já viu que não vai dar certo, a gente acaba refletindo tudo isso no corpo físico em forma de mazela, de doença mesmo. Então eu não sei se eu responderia com a mesma veemência hoje para ela de que nós não somos suicidas. Porque suicida é aquele que quer dar cabo da vida deliberadamente. E o André não queria não, eu tenho certeza que ele não desejava, que ele não pensava em morrer. Com a postura dele. Inconsciente. Mas correu o risco da morte. Porque acho que por isso que ele ficou pouco tempo, né? Aonde? No umbral. 8 anos e meio? Você acha pouco tempo? Zero capim pela raiz? No umbral que você está falando, na região trevosa do umbral, porque ele continuou lá, né? Onde que ele ficou? Não sei. Eu acho que foi, assim, se ele não tivesse, se ele tivesse a intenção, eu acho que ele
ele nem pensaria em rezar. Talvez nem conseguisse sair de lá. Porque ele pediu, ele rezou e pediu para poder ser socorrido. Muitos não conseguem. Não. Há casos de certos que até morrem de novo, né? Morrem enquanto estão lá ainda na classe espiritual, morrem novamente. Eu não entendi aquele senhor que foi resgatar ele, ofereceu ajuda para aqueles e eles não queriam, né? Ser resgatados. Não querem. Como é que consegue, então, ficar naquele sofrimento, né? Mas é o coração da pessoa que determina. Quando a gente fala pensamento, a gente leva a mão no cérebro, mas na verdade é o que a gente é. Porque quando a gente pensa com o corpo todo. Mas quem quer ficar no sofrimento? Ué, eles querem, Patrícia. Eu não quero, você quer? Jamais. Então, e mesmo assim a gente ainda faz atitudes que nos mantêm no sofrimento. Às vezes também ele quer ficar no sofrimento como punição pelo que ele fez. Por culpa, mas tem outra questão também. Voltando lá nas... Peraí, só para fechar aí. Voltando lá naquelas esferas espirituais, aquelas regiões trevosas, eu não vou dizer que elas têm colônias, cidades, não. Mas ela tem agrupamentos. E esses agrupamentos são vilarejos, vila, favelinha. Vamos comparar. Não, desculpe a expressão que eu estou usando, mas vamos falar na real. Vamos comparar aqui com a cidade. Você tem os bairros, né, socialmente melhorzinho, economicamente melhor. Zona Norte, Zona Sul, ainda bem que eu moro na Zona Norte, eu posso falar. E você tem os aglomerados, que vivem à margem da cidade. É mais ou menos isso que acontece lá nessas regiões. São usados também. Tá? E esses grupos têm líderes. Tem pessoas que escravizam uns aos outros ali. A gente vê isso, gente, nas reuniões mediúnicas. O espírito chega, aí eu não posso falar, eu não posso receber sua ajuda porque o cara que eu trabalho para ele vai achar ruim. Não tem isso, constantemente. Vai me achar aqui. Então eles têm líderes, tem pessoas que coordenam, que formam essas vilas, mas todos estão ligados pelo ideal. E eles não querem sair de lá. Porque ali eles estão vivendo do jeito que eles gostam. É igual o drogado aqui. O drogado, você tenta tirar ele lá da boca de fumo, não tem outro nome, da Cracolândia. Ele não quer sair. Não quer. Às vezes você até consegue um clarear um tiquinho, daí a pouco ele está de volta. Porque esse é o desejo dele. Enquanto ele estiver com o desejo, a vontade, o pensamento ligado naquilo, ele não sai dele. E isso e não enxerga o socorro. Isso escraviza ele. Sim. Como é que morre um branco? Pra que eu fui falar isso? Morre. Não, como é que a gente morre de novo? Nós já estamos mortos, né? Eu imaginei que ele reencarnaria, não sei, tipo, volta? Pode acontecer, o reencarne, e pode acontecer uma outra situação mais ainda dolorosa, que é você se transformar em ovoide. Você perde a forma humana. Entendeu? Aí é um processo ainda mais doloroso. Tem um livro muito legal, ele é grandão, mas eu adoro ele, chama Ícaro Redimido. Ele vai contar a história do Santos Dumont. Não, dizem que é, né? Mas quando você lê o livro, não tem como não identificá-lo lá, como personagem principal. Tá? Ele quase chegou nessa situação de se transformar em ovoide. É um livro bom também, que não é espírita, chama O Inferno de Dante. Sim. Excelente livro. Vai dizer que ele não escreveu aquele livro inspirado. Foi pela noiva dele, né? Vai dizer que não. Mas vamos lá. Então, André Luiz está lá. Ah, você ia perguntar? Era isso que você ia perguntar? Morredinho? Chama Segunda Morte. O que morreu? Morte é o nome, né? Eu não gosto de falar em morte. Tem um livro chamado Segunda Morte. Quando você está aqui encarnado, ligado a este corpo, seu espírito está ligado a esse corpo através do perispírito. Aí ele acabou a energia vital dele. Certo? Ele tem que ser descartado aqui. A gente chama de descarte biológico. Olha que chique. Descarte biológico. Fica aqui o corpo físico e você se vê espírito com um corpo, não é? Igualzinho. Que ele é modelo desse aqui. Às vezes até as sensações são as mesmas. Só que acontece que este corpo espiritual também pode perecer. Mas o espírito não. O espírito não morre jamais. Tá? E toda a sua bagagem, todas as suas conquistas, seu aprendizado, estão ali no espírito. Ou na parte mais nobre do perispírito, vamos dizer assim. Porque o perispírito, na verdade,
ele é um conjunto de corpos também. Se a gente for estudar a fundo o perispírito, nós vamos ver que ele não é um corpo único. Ele é um conjunto de corpos. Então a parte mais densa dele, que tem a forma humana, ela pode morrer sim. Inclusive ele é feito de matéria também, ele é semimaterial. Tá? Cadê os outros exemplos aqui legal? Por favor, Zé, contribua. Contribua, Zé. Ah, eu estou lembrando aqui que quando tem os trabalhos da equipe do narcotráfico, por exemplo. Ótimo. Tem morte de tarefeiro. Bem lembrado. Bem lembrado. Tem carne rápido. Imediato. Né? Bem lembrado. Obrigada. Né? A segunda morte eu sempre penso, quando penso em morte, que a gente fala de um termo meio pesado, é você mudar de um plano para outro. Para outro, exatamente. De lá para cá, de cá. Quando você vem de lá para cá, de certa forma, boa noite, você está morrendo lá para encarnar aqui. E se a gente for pensar bem, toda vez que a gente vai para um plano, a gente está encarnando naquele plano. Quando a gente morre aqui, a gente encarna lá no plano espiritual. Então, nós estamos tudo encarnado. Em alguma esfera daquela lá. Seja mais densa, seja menos densa. Na verdade, todo mundo tem um corpo. Se o seu espírito está ligado num corpo, você está encarnado de alguma forma. Né? Mas voltamos a André Luiz. Então, gente, isso tudo que a gente está falando, a gente aprende com as obras de André Luiz mesmo, tá? E, lógico, pesquisando ali as obras da codificação. E ainda tem gente que faz campanha contra esses livros, vocês acreditam? Que eu já encontrei casa espírita que não vende mais obras de André Luiz. Mas ema, cada um com seus problemas, né, senhor? Aí o que acontece? André Luiz está lá no plano espiritual, ou melhor dizendo, em nosso lar, ainda em tratamento, e ele recebe constantemente a visita de duas pessoas que são fundamentais na evolução dele, no crescimento dele. Um é o Clarencio, que é um ministro lá, um dos ministros do Ministério do Auxílio, e o outro é Lísias, que é uma gracinha. Eu sou apaixonada com ele. Uma pena que ele estava lá e eu cá, né? Mas o Lísias, logo no primeiro contato, ele esclarece a André essas questões de... Estou esquecendo que está gravado. Estou esquecendo que estão filmando. Ainda bem que ela não filmou a cara dela, né? Bom, então logo no primeiro dia, eu vou pegar minha cola aqui, senão eu esqueço os detalhes, tá? Ele esclarece para André, entre outras coisas que já foram faladas aqui, que ela é suicida e explica por quê. E o André pergunta para ele, nossa senhora, você é enfermeiro? Aí ele fala que não propriamente enfermeiro, mas que ele é... Uai. Não, é porque ele deu uma descansada ali. Mas ele é um visitador nos serviços de saúde, é assim que ele se coloca. Então, além de trabalhar na recepção dos enfermos que chegam ao nosso lar, ele faz a ficha deles. Eu fiquei imaginando a gente trabalhando lá no Hospital Santa Edvige. Muitos de nós trabalham com isso no Hospital Santa Edvige. Embora sejamos encarnados, o Lísias é desencarnado. A gente trabalha lá fazendo essas coisas, recebendo os irmãos que chegam que são resgatados. Alguns saem para ajudar no resgate, os mais, né, Rodriguinho? Mais corajosos, altruístas. Outros não. Ficam lá, né, Márcia, fazendo a recepção deles. Eu lá sou no corajoso hospital. nessa história. Só um comparativo, né? Não, né? Não. Então, lá, só onde André está, é um setor que tem lá no parque hospitalar, ele esclarece que há mais de 1000 doentes. E Lísias, esse rapaz que é companheiro, que faz amizade com o André, ele fala que ele tem a responsabilidade de 80 enfermos diariamente. Ele faz assistência a 80 enfermos. Desses 80, 57 estão na mesma condição de André, ou seja, também chegaram pelas portas do suicídio. Ou em condições semelhantes à do André. O que ele está mostrando? Por que a gente trouxe esse trechinho? Só para mostrar que nosso lar, não é uma instância de espírito propriamente vitoriosos. O que eles dizem com vitoriosos? Aqui ninguém é santo, ninguém completou missão nenhuma. Se conferirmos o termo a essa palavrinha vitoriosa, né? Somos felizes porque temos trabalho e a alegria habita cada recanto da colônia porque o Senhor não retirou o pão abençoado do serviço. Então, o nosso lar é uma colônia de trabalho, serviço e realizações. Às vezes a gente está doido para ir para nosso lar, achando que vai,
Agora, morri, eu vou descansar lá em nosso lar, que é top. Lá é um lugar de trabalho. E nós vamos vendo aqui, no decorrer do texto, dá uma canseira, chega no final, você está querendo férias, né? Você vai acabar ficando cansado. Aí o André fala assim, tudo bem, mas aqui não é o céu, não? Eu não estou no céu? Porque se ele for comparar com o local que ele estava antes, não é? Que não é bem descrito aqui da vez passada, ele realmente está no céu. Aí tem uma lição que eu acho interessante que o Ulisses fala para ele. Porque a partir daí ele diz para ele que não, né? Que aqui, aí explica que está no umbral e tal e coisa. E eles começam a conversar sobre o ensinamento de Jesus, daquela lição que ele nos passa. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então, na verdade, quando a gente está aqui na Terra, todo mundo é chamado. Todo mundo que está aqui na Terra é chamado ao trabalho de crescimento interior. Poucos se escolhem trabalhar. Porque não é Jesus que escolhe quem vai ser o trabalhador, não. É a gente que aceita ou não o chamado. E ele e o Ulisses começam a conversar sobre isso. Aí o Ulisses fala para ele assim, tá pequena essa letra aí, Helena? Tá? Hã? Com raras exceções, vou ler daqui que para mim tá. A massa humana prefere ascender a outros gêneros de convite. Então, quando a gente está aqui, o convite é trabalho, mas não é só aquele trabalho, aquele trabalho forçado, braçal, não. Qualquer atividade que vá contribuir com o seu crescimento e com o crescimento dos outros é trabalho. Mas a gente, às vezes, prefere aceitar outros tipos de convite, outros gêneros. Prefere curtir a vida. Porque acha que curtir a vida é literalmente beber o mundo, dançar o mundo. Eu gosto disso tudo que eu estou falando aqui. Para passear, eu gosto. Mas a gente não pode esquecer dos convites que todo dia a vida faz para você crescer um pouquinho. Vou dar um exemplo meu hoje, né? Fui ao banco, rápido, que eu ainda tinha que acabar de ler aqui, fechar. Quando eu estou entrando com o carro na garagem, uma vizinha meio doidinha que mora na casa do lado, eu digo que ela é meio doidinha porque ela é meio doidinha mesmo, né? Ela parou o carro, eu estava com a metade do carro dentro da garagem, metade fora. Me deu vontade de falar, eu estou com pressa. E eu estava mesmo. Mas eu resolvi parar e ouvi-la. E ela ficou ali, cerca de uns 20 minutos chorando as pitangas e desabafando. E eu, com fome, que eu não tinha almoçado, recebi uma oportunidade. Eu fui chamada naquele momento. Eu lembrei do exemplo aqui por causa disso. Eu poderia ter escolhido fazer o quê? Dar uma desculpa, acabar de entrar e resolver o problema. Era mais uma doidice dela que ela ia colocar mesmo. Não é? E aí preferimos atender o chamado e ouvi-la. E a única coisa que ela queria, ser ouvida. E ao final virar para mim, que está numa contenda com a mãe e uma vizinha, que diz ela que é macumbeira, que não sei o quê, que fica fazendo intriga. Ela só queria ouvir um conselho. Eu disse para ela, li hoje de manhãzinha, um trechinho, né, das belos casos de Chico Xavier, né? Eu tinha lido isso. E lembrei de reportar ela. Usa a água da paz. Quando tiver intriga lá dentro da sua casa, ao invés de você responder a sua mãe, a sua vizinha, pega um copinho d'água, põe na boca, joga para um lado, joga para o outro, não responde. Quando você se acalmar, engole a água e sai. Não entra na briga. E ela falou, muito obrigada e tal. E foi embora calma. Porque ela só queria falar. Então essas são as oportunidades pequenas, é coisa mínima, que todo dia a vida chama a gente para fazer. E isso só nos engrandece. Além de você poder, claro, fazer alguma coisa pelo outro. Né? Moral da história, trazer o estudo todo, mas não tem problema não, tá valendo, né? Continuando ali. Resultado. Cadê? Gastando-se possibilidade nos desvios do bem, agrava-se o capricho de cada um, elimina-se o corpo físico a golpes de reflexão. Por isso que a gente suicida. Porque a gente não pensa. Não é? Você atende aos apelos dos seus caprichos, né? E esquece de atender ao chamado da vida para tentar se melhorar. Resultado, milhares de criaturas retiram diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Multidões sem conta erram em todas as direções nos círculos imediatos à crosta planetária,
constituída de loucos, doentes e ignorantes. Gente, isso aqui somos nós. Tá? Essa turminha aqui somos nós. Que por irreflexão, por não atender esse chamado da vida todos os dias para nós. Você já viu como que a gente dificulta as coisas? Eu não posso falar por vocês, não, mas eu posso falar por mim, né? Bom, aí Clarence é outro que visita André todos os dias também. E ali ele vai passando ensinamentos para ele. Um dia ele chega para ele e fala assim, André, e aí André, tá melhorzinho? Aí o André, tô não. Nossa, mas tô sofrendo, tô numa dor, numa lamentação, tô aqui abandonado, minha família me largou aqui, ninguém vem me visitar, eu tô aqui sozinho. E ele só faz lamentar. Aí Clarence vira para ele e fala assim, André, você quer a cura espiritual? Ele vai, né, abana a cabeça dizendo que sim. Aí o Clarence dá mais uma cacetada na mulher do André lá. Então você quer a cura espiritual? Fala o seguinte. Arranja um mouse que funciona. Ali. Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo. Nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Então, lamentar não vai te levar em lugar algum. Você tem que parar de lamentar. Agora, isso não quer dizer que não possamos vir aqui na quinta-feira desabafar. Né? Tirar um pouco dessas energias que estão circulando. Isso não é lamentar, gente. O que ele está falando aqui é o que o André fez para ele, com ele. De reclamar de tudo. Absolutamente tudo. Agora, no que a gente precisa procurar ajuda, quando a gente não está aguentando sozinho, é óbvio que precisamos. Para não cair naquela incompreensão, não sair daqui, viu? Não sei porquê. Elaine está ali, né? Fazendo. É porque você falou que lamentar essas coisas, ela acredita que ela lamenta demais. Não. E eu não vejo isso, não. Eu vejo como um desabafo. Uma coisa é lamentar. Exatamente. A outra é dividir com alguém. Igual essa moça fez lá na porta lá de casa. Ela não estava lamentando. Ela contou os fatos e falou que não aguentava mais. Ela só queria colocar aquilo. Você não aguenta mais. Então é isso. O lamentar que ele disse ali, ninguém me ama, ninguém me quer. Mas o que o André fez para que a família dele estivesse lá hoje, correndo atrás dele? O que ele fez com a vida que ele tinha? Ele angariou o amor, a simpatia da esposa, dos filhos? Entendeu? Isso ele vai aprender lá na frente, bem lá na frente na historinha dele. Tá? Viu, Patrícia? É diferente uma coisa da outra. Bom, e aí continua. Vamos lá em frente. Eu vou pular aqui, Lênin, umas coisinhas. Aí ele fala mais por André. Além disso, temos nessa colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência desdobra amor enquanto nós vivemos onerados de dívida. Se deseja permanecer nessa casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Então, se você quer continuar aqui, aprenda, muda seu pensamento. Nessa hora aqui, o André engole o choro. Pode ter certeza, ele engole o choro nessa hora, tá? E aí ele fala, mas eu estou preocupado com os meus familiares que eu deixei na terra. Mesma coisa que aconteceu com a mãe do Chico, né? Quando ela faleceu. A preocupação de ter deixado as criancinhas dela lá órfãs na terra. Aí ele vai dar mais uma cacetada nele, já é a terceira, ó. Aqui o programa não é diferente da terra. Apenas divergem os detalhes. Nos círculos carnais, a convenção é garantia monetária, aqui o trabalho é as aquisições definitivas do espírito. Dor para nós significa a possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Então, dor é um troço bom mesmo. Bom remédio fala pra gente. É bom sentir dor. Desde que ela seja um trampolim para você sair dela. Que é o sair dela que te faz crescer. Aí tem que desabafar mesmo, Patrícia. Não tem jeito não. Senão a gente morre engasgado com a nossa dor, né? Ninguém lhe condena a saudade justa. Nem pretende estancar a sua fonte de sentimentos sublimes. Acresce notar, todavia, que o pranto de desesperação não edifica o bem.
Se ama em verdade a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Então, se você quer ajudar a sua família, primeiro, se ajeite, que você vai poder ajudar. E o tempo todo eles falam com ele. Eu quero visitar lá, eles falam com ele. Não está na hora, André. Você precisa cuidar de você. Imagine se ele chega lá no estado que ele estava, nesse estado aí, e encontra a família do jeito que ele encontrou quando foi lá visitá-los. Ele não estava em condições de passar por isso. Aí o Clarence, muito danadinho, né? Pergunta para ele novamente, depois dessas 3 cacetadas, ele vira para ele: e aí, André? Você está melhor? Ele falou: estou bem melhor, para compreender, inclusive, a vontade de Deus. Já estou pronto para saber o que Deus quer de mim. Depois de uma cacetada dessa. Mas não é bem assim, que a gente não muda com essa facilidade, né? Leva um tempo. Bom, e aí o André vai melhorando. Chega um tempo que ele... Tem como saber depois de quanto tempo que ele está lá, que ele começa a escrever o livro? Não, a gente... Não sabe, não. Não tem ideia. Nem a mãe dele a gente não sabe o nome dela. E onde que ela mora. Só sabe que ela existe. Não fala, né? No livro, eu procurei lá, fucei o livro todo para descobrir o nome da mãe dele, não tem. Ela só é a mãe do André. Olha que pessoa bacana, né? Muito provavelmente deve ter pedido para ele: não coloque meu nome aí. A gente, com certeza, ela fez isso por uma questão de humildade mesmo, né? Para não ser nem reconhecida, talvez. Bom, aí continuando, o André melhora e ele chega até a janela, porque até então ele não estava conseguindo nem levantar. Ele tinha dificuldade de locomoção. Ele chegou num estado bastante deplorável lá. Não é? Aí ele já consegue chegar à janela e começa a observar a paisagem lá fora. É aqui que a gente começa a conhecer a colônia nosso lar, que nos dá uma visão. Claro que não é todo lugar no mundo espiritual que é assim, mas só para a gente ter uma noção que o mundo espiritual, como a gente falou aqui, os oceanos e o continente, ele não expande para todas as esferas. Nós não falamos isso aqui? Que o espírito, onde quer que ele esteja, ele tem terra sob os pés e o céu acima da cabeça. Né? Então, para ele, essa visão não foi diferente lá em nosso lar. Quando ele chega na janela, ele vê isso aqui, ó, quase tudo melhorado da cópia da terra. Só que vamos analisar essa frase com bastante cuidado. Não é nosso lar que é cópia da terra. Não é o plano espiritual que é cópia melhorada da terra. É porque ali quem estava olhando pela janela era um espírito recém-desencarnado. E ele ainda tinha a visão da geografia, né? das coisas, das construções sociais, das organizações familiares aqui da Terra. Até com os olhos terrenos que ele olhava para o nosso lar. Mas na verdade é o contrário. A Terra que é uma cópia chinfrim. Não, chinfrim não, né? Mas opaca, incompleta do plano espiritual. Faltando um pedacinho. Faltando um monte de pedaço. E a todo momento ele tinha lembrança do como era o umbral, né? Ele comparava muito com o umbral e com a cidade onde ele morou, na Terra, aqui na Terra, né, na crosta. Essas comparações que ele faz aqui em relação à vida que ele teve aqui no planeta. Ele vai falar que as cores eram mais harmônicas, a substância mais delicada, a matéria mais rarefeita. Olha que você vê que bacana ele ter essa capacidade de fazer essa comparação e passar pra gente, né? Aí ele viu lá, solo forrado de vegetação, então lá tem planta, que às vezes a gente acha que o plano espiritual é só nuvenzinha. Tem muita novela aí que passa aí, que mostra, né? Tem umas novelas aí espiritualistas. Caminhando, né? Os anjos caminham na nuvem, outra ela nem caminha, né? Árvore, pomares, jardins. Mas é compreensível, você falar claro. De novelas. Agora é triste você ver espírita falar isso, né? E acreditar. Novela tudo bem. E o pior, Elaine, que tem muitos por aí. Como a gente falou no início, né? Boa parte dos espíritos ainda vivem com aquela noção das igrejas cristãs e enxerga o plano espiritual muito diferente do que ele realmente é. E essas obras aqui, só um bobo, né? Ia falar outra palavra, para não aproveitar e não enfiar a cara lá para ver, olha o que vocês veem. Montes coroados de luz, em continuidade à planície onde a colônia repousava. Que bom que ela é tudo plano, hein? Top, né? Não tem que ficar subindo morro.
Todos os departamentos eram cultivados com esmero. A pequena distância, ele vislumbrava edifícios. Então existem construções. Se tem construção, os edifícios são feitos de alguma coisa, de algum material. E é feito por alguém. Então existe trabalho lá. E não é pouco, não. Existe lá pedreiro, marceneiro, carpinteiro, engenheiro que bolou aquilo tudo. Que bom que é assim. Se nós somos cópias, então... As coisas são criadas lá primeiro, né, Leninha? E isso aqui que ele está narrando, a gente andou assim, mais ou menos pensando, viajando na maionese. Esse livro aqui, essa história, na verdade, o livro foi escrito depois, se passa pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial. Começou em 1939, certo? Então o André desencarnou bem antes disso, porque ele ficou um tempinho lá no umbral, né? Quer dizer que isso aqui, ó, é do século passado, é do milênio passado. Né? Imagina como é que não está lá hoje. E se ele fala disso aqui, lá ele fala do aeróbus, né? Que é aquela máquina de transporte lá, altamente moderna, nem no chão ela não passa, ela anda acima do chão, alguns centímetros assim, uma coisa altamente moderna, uma velocidade danada. Isso lá em 1930 e alguma coisa, na década de 30. Aqui a gente ainda estava andando de quê? De jardineira, né? Que esse trenzinho, carroça. Rural. Rural também. Rural. Ó, mas carrinho bom, rural. Rural vem depois. Rural vem depois, minha filha. Muito depois. Mas foi de charrete, não. Então, para ver, quem copiou de quem? Se lá já tinha até nave espacial, imagina quem copiou de quem. Por aí a gente já tem uma ideia como as coisas aconteceram. E aqui ele vai, não vamos ler tudo não, aqui ele vai narrando aqui, olha que interessante. Destacando-se algumas casinhas encantadoras. Se tem casinha, é que alguém mora lá. Eu fiquei tão feliz que eu já tô sabendo que eu tenho até casinha. Deve ter, né? Não sei, que eu tô trabalhando até, Leninha, deve ter alguma casinha por lá. Só que não é em nosso lar não, tá, gente? Nossas casinhas devem estar no outro canto aí. Ó, aves de plumagem. Vamos ser vizinhos. Vamos, todo mundo junto. Aves, eu não duvido que sejamos vizinhos, porque a gente realmente, quando a gente está num grupo assim, é da gente considerar. A gente está mais ou menos na mesma região aqui, né? Acredito que a gente desencarne e muitos de nós vamos nos encontrar. E quem for primeiro vai construindo, né? Tipo isso. A Helena já deu a dica aí. Quem for primeiro, ainda mais formando a vila lá. Só vai mudar a piada que a Auriceia contou. Tem uma notícia boa ou ruim? A boa que tem centro. A ruim é que você vai fazer palestra domingo. É a mesma coisa. A boa é que tem terreno pra gente comprar e construir casinha. A ruim é que quem vai primeiro vai ter que pegar no pesado. Então ele vai explicando isso pra ele ali. Aliás, isso aqui é o André que está contando pra gente, né? O que ele encontrou lá. Aves, olha que maravilha. Ô, gente, lá tem bicho. Animal, né? Bicho não. Tem animal, tem ave, cavalo. Tem uma vaquinha. Vaquinha lá dá leite. Sim. A gente toma o leite da vaquinha. Tem gente que mata o boi e come a carne do boi. Tá certo? Faz linguiça das tripas do boi. Ela tá assustada lá. Mas é isso mesmo. É o que a gente vai vislumbrando ao longo da leitura dessas obras. Mas quando a gente, eu não sei se eu posso falar que estamos evoluídos lá ou não, a gente não sente a necessidade, não tem mais sede, nem fome, que isso passa. Que isso? Quem falou isso? Sinto te informar, é porque ela perdeu o comecinho do comecinho. Sinto te informar que não, nosso espírito ainda é denso o suficiente para necessitar, inclusive da carne, se for o caso. Da proteína, vamos chamar de carne não, que a gente consegue proteína em outros alimentos, né? Da proteína, do carboidrato, da gordura, da água. Você só vai sutilizando a sua alimentação à medida que você vai sutilizando o seu corpo perispiritual. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, tá? Lá em nosso lar mesmo, quer ver? Aí André conclui lá para nós, nessa passagem. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas. Muitos de nós morrem e acham que vai para o plano espiritual superior. Sinto informar que não.
há de depender. Ninguém é jogado no plano espiritual. Deus não obriga ninguém a viver em lugar nenhum no mundo. Quem escolhe o lugar é você. É a gente. É o coração da gente que determina o lugar. E a hora de sair também. A gente pode querer sair de um lugar que não está bom, né? O nosso coração ou as nossas atitudes? Sim, é nós. É tudo.